O pai, a mãe, são os educadores, são os orientadores, são eles que ensinam o caminho do bem ou do mal. Quem educa seu filho, quem orienta seu filho, quem ensina o caminho para seu filho é você. E se você não tem tempo para isso, se você não tem paciência, se você não gosta de ouvir choro, se você não gosta de ouvir lamentação, se você não tem sentimento necessário, suficiente para entender as emoções do seu filho ou da sua filha, então para que diabo que você teve filho? Me responda, me responda. Quando você arranja um emprego, quando você vai, né, se empregar, o seu chefe determina o que você vai fazer, não é isso? E você cumpre direitinho o seu papel. Sabe por quê? Porque você recebe um salário. Então você quer fazer jus àquele salário. Para cuidar de filho, você não ganha salário. Ao contrário, você tem que investir no seu filho. Mas por que você não pensou isso antes de fazer o filho? Me responda. Você não vai me responder porque você não tem resposta. Filho é investimento. Filho não é só um ato sexual. Quando você bota uma criança no mundo, você tem uma série de responsabilidades. E entre essas responsabilidades, você tem que ter, sabe o quê? Dinheiro. Porque filho dá despesa. Porque filho tem necessidades. Mas não é só isso, não. Tem a parte emocional também que você tem que suprir, tá? Observar quando seu filho está triste, ouvir quando ele quiser conversar, tá bom? Vigiar as amizades que ele tem, orientar ele no momento que ele precisar dos estudos, porque não é só obrigação dos professores, não, tá? Os professores fazem a parte deles, quando chega em casa você faz a sua. Então, ser pai e mãe é uma profissão árdua. Oi, olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Jane. Esse é o canal da Psicologia Social. Se você é novo aqui, eu convido você a morar um pouco nessa casa diariamente, por alguns minutos. Quer morar nessa casa? Então se inscreve, comenta, partilha, ativa o sininho e faz aquela gratidão para os moradores da casa, meu carinho e a minha gratidão também. E compartilha, né, gente? Compartilha, compartilha, compartilha. Sai compartilhando com todas as pessoas que você conhece. Eu vou ficar muito agradecida. Nosso tópico de hoje é o tópico mais pedido desse canal. Eu já fui xingada, eu já fui até ofendida, assim, de uma forma muito, muito perversa, por não ter feito ainda esse vídeo. As pessoas me acusam de defender os filhos e apontar os pais. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Quer conseguir alguma coisa comigo? Venha com respeito. Então, para aqueles ansiosos, desesperados, jogadores de praga, hoje está aqui o vídeo que vocês pediram. O tópico de hoje é sobre de quem é a culpa se um filho vira narcisista ou adquire o distúrbio de personalidade narcisista. Bem, gente, a culpa é de várias coisas, né? É um conjunto de coisas que tornam uma pessoa revoltada, cruel, criminosa, várias coisas, gente. Então, não existe, assim, um culpado, né? Não adianta vocês me pedirem para apontar de quem é a culpa. A culpa são de várias coisas, inclusive do comportamento dos pais, da forma como cria seus filhos. As crianças aprendem, né, através da lente onipotente dos seus cuidadores, sejam eles pais ou não. Várias e várias pesquisas sobre o apego confirmam isso. Quando os pais ou cuidadores se adaptam às necessidades de uma criança, ela cresce segura, ela cresce com padrões de valores, mas quando ela não encontra isso, quando ela não é suprida nas suas necessidades infantis, ela pode no futuro se tornar um narcisista ou coisa pior. O narcisismo é um dos transtornos de personalidade mais insidioso que existe. Na maioria das vezes é difícil alguém reconhecer que seu filho é narcisista. É difícil alguém reconhecer que seu filho é um criminoso. É difícil alguém
reconhecer que seu filho usa substâncias ilícitas. É difícil reconhecer, eu estou falando reconhecer, porque qualquer mãe, qualquer pai sabe intuitivamente quando seu filho está com um comportamento não adequado. Então, às vezes ele prefere ignorar do que reconhecer, ajudar e tratar. Porque quando um pai e uma mãe admite que seu filho está por um caminho errado, que seu filho está com um comportamento não adequado, na cabeça dos pais, eles pensam que eles erraram. E na maioria das vezes errou mesmo, sabe? Errou feio na criação do filho. Mas nem sempre, isso não é regra. Isso não é regra. Existe um grupo de psicólogos agora na Austrália que estão estudando esse comportamento narciso, estão estudando na hereditariedade, ou seja, se essas pessoas tiveram avós, bisavós, tetravós, narciso, então eles estão estudando essa hereditariedade. Não é uma coisa, o estudo ainda está em andamento, ainda não foi caracterizado isso, mas isso já é um ponto para a gente pensar, porque às vezes os pais dão uma boa criação para os filhos e eles se desviam, né? E eles se desviam. E tem criança que desde pequeno que já é uma criança rebelde, tá? Aquela criança que não respeita regras, né? Que depois vai ser um sociopata e vai terminar na prisão. Essas crianças que quebram regra desde pequeno. Então, esse grupo de psicólogos da Austrália, eles estão pesquisando e fazendo um estudo muito profundo das raízes desses comportamentos inadequados, desses comportamentos criminosos, desses comportamentos antissociais, entendeu? Isso admitir, reconhecer o que seu filho está fazendo, o que seu filho está se tornando, ou o que seu filho se tornou, gera vários tipos de sentimentos. E um deles é onde eu errei, né? Onde eu poderia ter falhado, eu posso consertar ou não posso consertar. Então, você fica com esse sentimento, ao invés de você ter um sentimento de ir ajudar, de ir procurar resolver o problema. Não existe não existe na psicologia, nem na psiquiatria, não existe uma ciência definitiva que aponte para você as causas da tendência narcisa do seu filho, distúrbio da personalidade narcisista. Existem indícios, criação, ambiente, sobrevivência, pessoas que passaram por traumas tipo bullying e outras coisas. Pode vir a ser o narciso, pode sim. Mas a raiz mesmo disso tudo, não existe nada que aponte isso, é aquilo. São várias coisas, tá? Não existe uma coisa definida, não existe uma raiz. São várias coisas que levam a pessoa a virar isso aí. E agora tem um tipo de narcisista que não é patológico. Um tipo de narcisismo que não é patológico, gente. Que foi depois do ano 2000, né? Na explosão das redes sociais. Então isso eu chamo de narcisismo tecnológico. Porque na evolução da humanidade, sempre tem perdas, né? Quanto mais se evolui, mais tem perdas e tem coisas desagradáveis. Você nunca ganha sem perder, então é isso, na evolução também. Existem várias teorias que podem explicar essa característica narcisista, né? Existe isso a gente pode sustentar, que a criança que tem um pai narcisista, ela tem todas as ferramentas para também ser uma pessoa narcisa, né? Então é o seguinte, esse vídeo vai para como saber se você é pai de um narcisista adulto, né? Se o comportamento que seu filho está tendo é narcisista ou algum outro distúrbio mental, né? Quando os pais são narcisistas, as crianças experimentam incidentes repetidos
com os pais desajustados. Ou seja, os pais estão sempre repetindo aquele comportamento e os filhos estão lá aprendendo, né? Porque eles estão expostos a esse tipo de coisa. E aí eles vão sendo criados naquele ambiente desalinhado, desarmonizado, onde os sentimentos deles são ignorados, os pais não validam as emoções das crianças, eles apenas validam aquilo que é do interesse deles, tá? Houve uma época que, quando chegava a noite, os pais sentavam na mesa com seus filhos para fazer a tarefa escolar, para ensinar, para conversar, para saber como é que foi o dia das crianças. Hoje, os pais chegam da McDonald's, né? Dá essas porcarias desses alimentos para os filhos, não vai fazer a comida para os filhos, já traz, já quando vem do trabalho, já vem com a comida na mão, aquela aquela porcaria que compra lá no McDonald's, nessas outras hamburguerias que só vende porcaria, e enfia aquilo nos filhos e sentam lá, né? Ou então se isolam em seus quartos com o telefone, falando com os amigos nas redes sociais, enquanto que os filhos estão entregue ao Deus dará. Que tipo de filho vai ter? Narcisista. Depois fica reclamando, né? E aí vocês ficam dizendo que eu falo mal dos pais e não falo mal dos filhos. Os filhos são o espelho dos pais. Se você é um espelho embaçado, seu filho vai ser também embaçado. Se você é um espelho onde reflete luminosidade, seu filho também vai brilhar. Tá bom? Se você é um espelho quebrado, seu filho também vai ser o espelho quebrado, porque você é o espelho do seu filho. Os pais narcisistas, eles punem seus filhos quando criança, às vezes até bebê. Eles já começam a ser punidos quando são bebês, quando os pais são narcisistas. Quando a criança chora de fome, a criança chora por falta de carinho, a criança chora por insegurança, a criança chora por isso, por aquilo, porque a criança chora porque não sabe falar, porque não sabe pedir. Aí o narcisista vai lá e quebra a criança na porrada. Faz isso mesmo. Faz isso. Muitos pais batem nos filhos porque eles estão chorando, ao invés de procurar saber por que o filho está chorando. Ele bate e faz o filho calar a boca. E se o filho não calar, apanha mais ainda. Eles, quando são garotos, os pais às vezes envergonham os filhos garotos, meninos do sexo masculino, porque eles sentem medo. Eu tenho uma amiga aqui, que ela trabalhou como babysitter, e ela chorava, ela chegava em casa todo dia chorando, por causa das coisas que os pais do bebê que ela tomava conta obrigava ela ou proibia ela, né, a socorrer a criança na hora da necessidade da criança. Quer saber como é que os pais tratam os filhos? Pergunta às babysitter. Elas sabem, elas são testemunhas oculares. Faça uma pesquisa com babysitter, faz uma pesquisa com essas garotas que vêm de outros países tomar conta dos bebês, porque aí elas têm história para escrever milhões e milhões de livros. Como esses pais tratam os filhos com ignorância, com maldade, com estupidez, com abusos físicos, psicológicos, emocionais, como eles tratam os filhos com indiferença, como eles tratam os filhos com silêncio, como eles tratam os filhos como lixo. Agora, por que diabo eles tiveram filhos? Não me pergunte. Porque na hora que tá no bem bom, lá em cima da cama, fazendo sexo, né? Um em cima do outro, é maravilhoso, é delicioso, né? Mas na hora de criar os filhos, que é a consequência daquele ato gostoso que eles fizeram, então eles vão punir os filhos porque eles tiveram um momento de prazer. E aí vocês não querem que eu fale mal dos pais. Eu falo sim, a boca é minha, eu falo mesmo, porque isso me irrita. Isso me irrita. Me irrita saber que um bebê é maltratado porque o infeliz, o miserável do pai não quer ouvir o choro do filho que ele fez. Quer me tirar do sério? Quer conhecer meu lado? O outro lado, né? Vocês conhecem só o meu lado carinhoso, de sorrir, de brincar. Mas você quer conhecer meu outro lado de raiva, de ódio, tá? O meu lado negro? Me conte uma história de pai que maltratou filho. Eu fico furiosa. Eu não me reconheço, porque eu acho uma injustiça maltratar de uma pessoa que você criou, é sua criação.
Gente, o mundo moderno, há mais de 50 anos atrás, né, de 50 anos para cá, só tem filho quem quer. Sempre foi assim, só tinha filho quem quer. Na época da escravidão, as escravas já faziam remédio com folhas, com remédios naturais para as madames lá, para as senhoras, né? Os donos, as donas deles abortarem. Então só tem filho quem quer. Não adianta você colocar um ser humano no mundo e você maltratar. Não adianta. Que tipo de pessoa você é? Você não se humanizou. Então não venha para cá me criticar dizendo que eu só falo mal dos pais. Os filhos são o reflexo dos pais. Se seu filho é narcisista, de 70 a 80% possibilidade dele ter aprendido com você, isso é fato. Então, o filho narcisista, ele ofende seus pais, ele não respeita. O filho narcisista, ele pode chegar a agredir os pais. Um filho narcisista pode chegar a circunstâncias fatais com seus pais. Os filhos narcisistas, eles determinam e querem o cumprimento daquilo que eles pediram para seus pais. Os filhos narcisistas, eles exploram seus pais financeiramente. Filhos narcisistas, às vezes, chegam a vias de fato com as suas mães e as filhas com seus pais, tá bom? Tá entendendo o que eu tô falando? Eu não preciso ser mais clara e mais explícita do que isso. Todo mundo aqui é adulto, todo mundo sabe o que é que eu tô falando, tá bom? Então, não ignore coisas que você sabe o que é. Então, você deixou ele entregue à vida. Foi a vida que educou ele, não você. Você não teve tempo para ele, você ignorou as emoções dele, você ignorou os momentos que ele pedia socorro para você, com choro, com os olhinhos assim olhando para você e você ignorava aquilo, tá? Então, a maior parte dos traumas que os filhos adquirem, eles vêm dos pais, do tratamento que os pais deram. Então não venha para cá com essa história de que eu só falo mal dos pais, não. Mas eu falo mesmo, falo mal do pai e de mãe mesmo, tá? Não gostou, não posso fazer nada. Essa é a sua realidade. Bote sua cabeça no travesseiro e vá pensar o que foi que você fez com seus filhos, antes de me julgar, antes de me jogar pedra. O filho não é seu. Ou é? Você não cuida da sua casa, você não cuida das suas roupas, você cuida da sua beleza, você cuida da sua pele, você cuida do seu corpo. Por que você não pode cuidar do seu filho? Por que você não pode tratar seu filho como você trata a sua pele? Com tanta delicadeza, produtos caríssimos, né? Maquiagem, não sei o quê. Por que você não trata seus filhos como gente, como ser humano, que tem as mesmas emoções, os sentimentos, necessidades que você tem? Por que você não trata seus filhos assim? Por que você me acusa de só falar mal dos pais? Eu também falo mal dos filhos, porque todo filho um dia será pai e mãe. E toda mãe e pai um dia foi filho, tá bom? Então, quando eu tô falando mal de um pai e de um filho, e de uma mãe, eu também tô falando de filho. Sabe por quê? Porque se você é pai e mãe, é porque um dia você foi filho e filha. Então, não venha pra cá dizer que eu só falo mal dos pais, não. Então, quando você for fazer amor, pense que dali pode sair um filho. Você preste atenção às consequências que virão desse ato prazeroso, gostoso, tá? Então, filho precisa de atenção. E filho dá despesa. E filho gasta tempo, tá bom? Agora não culpe seu filho por uma coisa que foi você responsável pela vinda dele aqui. Quem abriu a porta para seu filho vir para esse lugar chamado mundo foi você, tá bom? Eu já falei o que é ser mãe. Mãe é um portal por onde entra e sai uma vida. Eu já falei isso para vocês. E não foi uma vez só, foram milhares de vezes. Então pronto, nossa conversa termina aqui. E eu vou deixar vocês dormirem, tá? Com tudo isso que eu acabei de falar.